atos vergonhosos, e contra ela divulgar má fama, dizendo, para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunuco de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Quem são estes aqueles a quem Jesus está se referindo? Ore a Deus, peça para Ele lhe dar uma revelação, mas vou lhe dar uma pista. Veja Mateus, capítulo 13, versículo 11. Vê-se que Jesus dignificou o casamento muito acima do nível então aceito, declarando ser princípio e plano divino que o casamento seja indissolúvel. Os judeus, assim como muitos povos daquela época, em especial os orientais, tinham um conceito errôneo a respeito das mulheres, desvalorizadas, quase compradas e até consideradas como propriedade do esposo. Jesus ressalta, reconhece o valor da mulher, iniciando uma humanização que se desenvolve até os dias atuais. Estimulo você que me vê a estudar o capítulo 22 de Deuteronômio, do versículo 13 ao 29, pois assim verificarão a importância da virgindade da mulher. É tão importante a virgindade da mulher que Deus a fez com um órgão, o ímen, que se rompe na sua primeira relação sexual. Se assim não fora, Deus não o teria feito. O homem, na sua ignorância e falta de temor a Deus, cria hábitos, costumes ou até leis, segundo o seu entendimento errado, desprezando os ensinamentos de Deus, confirmando o que tenho dito. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Outra versão diz, o meu povo está em pecado porque lhe falta conhecimento. Jesus também disse, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Não só no casamento, como em qualquer atividade da vida ou em qualquer contrato, parceria, acordo, aliança ou pacto, se não tiver Jesus Cristo como orientador, o guia, o juiz, as coisas não irão bem. Há pessoas que têm muito conhecimento humano, podem ser cientistas, inventores, pesquisadores de renome internacional, podem ser doutores, PhD, em vários ramos da ciência. Podem falar diversos idiomas, podem ter escrito muitos livros, podem ser aplaudidos e reconhecidos no mundo inteiro. Mas se não conhecerem a mais importante forma de conhecimento humano, serão cegas e perdidas. Como se for um navio à deriva no meio do oceano. Será levado pela corrente marítima para algum lugar ou porto, embora às vezes até pareça ser um bom lugar, ou uma vida de sucesso e prosperidade. A mais importante forma de sabedoria e conhecimento humano é conhecer a Deus e a seu Filho Jesus Cristo. Por isso, a base para um casamento feliz é ter Jesus como a terceira dobra do cordão. Compare isso com Eclesiastes 4:12. É assim, quando um rapaz ou uma moça estiverem pretendendo casar, que orem a Deus em nome de Jesus, pedindo-lhe que indique um cônjuge segundo a vontade dele. E assim, Deus vai dar um cônjuge ideal, de onde surgirá um casamento, onde reinará Jesus em primeiro lugar. E como consequência, também terão amor enquanto viverem, paz, obediência, prosperidade, respeito, saúde e tudo mais que só Jesus pode dar. Hoje se fala muito de educação sexual. Ensina-se nas escolas, nas revistas, na televisão, promove-se debates, conferências, congressos, edita-se livros e mais livros sobre este assunto. O governo gasta fortunas em propagandas em todos os veículos de comunicação, ensinando coisas erradas, estimulando a perversão sexual. A observação mais gritante é o tamanho e estímulo ao uso de preservativo, camisinha, como se isso fosse a solução. Sabe-se facilmente que sexo com camisinha não tem graça. O que se tem que fazer é ensinar as pessoas que o sexo fora do casamento é pecado, que os jovens, tanto moça como rapaz, devem ir virgens para o casamento, que qualquer relacionamento sexual fora do padrão de Deus é distorção da natureza de como Deus nos criou. Ou seja, sodomia,
e a relação sexual anal, o homossexualismo, masturbação, lesbianismo, relação sexual oral, tudo isso é contrário à natureza humana, bem como incesto e bestialidade. Bestialidade é a relação sexual com animais. E qualquer outra forma de relação sexual ilícita. Não se deveria ficar tentando amenizar estes erros. Deus não faz assim. Deus não compactua com o pecado. Dever-se-ia falar a verdade. É pecado, é transgressão da lei de Deus. E contrário à natureza de como Ele nos criou. Muitas pessoas sentem, o Espírito Santo nos alerta, nos revela, que AIDS é maldição advinda do comportamento sexual errado, pervertido da espécie humana. É tão simples e fácil evitar AIDS. Tenha relacionamento sexual somente com o seu cônjuge. Por que será que não nos é ensinado assim? Para você refletir e deixar o Espírito Santo de Deus lhe falar. Na Bíblia não existe a figura do namoro. Não encontramos namoro em nenhuma passagem da Bíblia. Quando um homem queria se casar com uma mulher, ele a pedia em casamento. Se houvesse o consentimento, por parte dos pais da noiva, ela se tornava sua esposa, semelhante hoje à figura do noivado. Então, o homem ia se preparar para o casamento, ou seja, arrumar uma moradia, os móveis, os utensílios, etc. Quando o esposo, no caso o noivo, estava pronto, ele avisava que ia buscar a esposa, a noiva. E os pais da esposa, quer dizer, no caso a noiva, preparavam então a cerimônia do casamento. Após o casamento, como casou de manhã, de tarde ou de noite, já é então marido e mulher. Na noite de núpcias, o marido verificava que a mulher não era mais virgem, ou seja, tinha fornicado. Somente neste caso é que o marido pode separar da mulher, anular o casamento e tornar a se casar, senão cometerá adultério. Ver também o que diz o livro de Marcos, capítulo 10, de 2 a 12. Lucas também 16, 18, fala sobre isso. E isso por causa da dureza dos nossos corações, pois o certo seria perdoar. Acontece que geralmente alguém só pode perdoar outro se este outro impedir perdão. Em outras palavras, eu torno a explicar. Se a esposa, noiva, se arrependesse de ter fornicado e pedisse perdão ao noivo, chegasse para o noivo antes do casamento e falasse: ó, fulano, você me perdoa, aconteceu isso assim comigo, no momento de fraqueza. Este noivo, se ama essa noiva, deveria perdoá-la e se casaria com ela normalmente, como se nada tivesse acontecido. Porém, se a esposa, ou seja, a noiva, ainda noiva, né, não pediu perdão, tentando enganar o esposo, o noivo, que ainda não é casado, esse, ao verificar na noite de núpcias, porque depois da núpcia já é marido e mulher, ao verificar que a esposa, já agora, né, já é sua mulher, tinha fornicado, poderia anular o casamento, dar carta de divórcio e estaria livre para se casar novamente. Somente nesse caso é que Jesus está mostrando a única exceção, a única, pois realmente o casamento é indissolúvel. Quando um homem e uma mulher fazem uma aliança através do casamento, prometendo serem fiéis um ao outro, na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, eu, o oficiante, os declaro marido e mulher até que a morte os separe. Esta aliança é para sempre e Deus é a maior testemunha dessa aliança. Se algum dos cônjuges romper a aliança, por qualquer que seja o motivo, mesmo adultério, e o outro se mantiver fiel, Deus vai tratar com aquele que romper a aliança e poderá tratar até com a morte. E eu tenho visto isso acontecer. Se os dois romperem a aliança, Deus então tratará com ambos. É por esse motivo, quebra da aliança, que não há felicidade verdadeira em nenhum casamento quando qualquer um ou os dois dos cônjuges é divorciado. Por outro lado, se o cônjuge ofensor se arrepender e de verdade pedir perdão, o ofendido tem que perdoar. O perdão está entre as maiores virtudes de Deus. Sabemos que a maior virtude de Deus é o amor, mas lá juntinho do amor está o perdão. E perdoar de verdade é agir como se nada tivesse acontecido.
Uma coisa interessante para entender é o seguinte: quando Jesus diz, se amasses de verdade, devias perdoar, muitos não entendem essa passagem. Jesus está crescendo. Se a noiva, antes de casar, chega para o noivo e fala: fulano, você me perdoa, aconteceu isso assim comigo, foi um momento de fraqueza, uma circunstância, eu perdi a virgindade. Se esse noivo ama esta noiva, ele deve perdoar. E aí casar com ela como se nada tivesse acontecido. E este casamento, no caso, que o noivo sabe que a mulher não é mais virgem, será indissolúvel. Somente será possível dar o divórcio, no caso, quando a noiva tenta dar o golpe. Até o pessoal costuma usar uma figura de 171. Tenta dar o golpe, ou seja, na noite aí ela casa e o noivo não está sabendo que ela não é virgem e pensa que ela é virgem e vai para o casamento pensando que ela é virgem. Somente neste caso, aí quando ele descobre que a noiva tinha fornicado, somente neste caso é que pode dar o divórcio, somente nesse caso é que pode divorciar. E esta noiva, no caso desse divórcio, ela estará livre para se casar novamente, desde que ela não cometa o mesmo erro. Ou seja, que venha a contar para o seu futuro marido que ela não é mais virgem. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer entrar em sua vida, mas ele é manso, não invade a sua privacidade. Em Mateus 11:28-30 ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos... Você já fez uma oração mais ou menos assim? Obrigado, meu Deus, por ter me libertado das trevas em que vivia. Você poderá estar se respondendo: mas eu nunca vivi em trevas. Ou, eu fui criado no Evangelho, sempre tive Jesus comigo. Veja e medite, reflita com o que Jesus disse em João 8:12. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. E com o que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 1:13-14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E com o que o apóstolo João escreveu em sua primeira epístola em 1:6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E 2:11. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ou que o apóstolo Pedro escreveu em sua primeira epístola, em 2:9. Vós, porém, sois raça eleita de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu te abençoo em nome de Jesus. Como engenheiro e como qualquer pessoa que tem um razoável conhecimento de mecânica, sabemos que qualquer máquina que trabalha, funciona em seu limite, próxima de sua máxima capacidade, vai ter sua vida útil reduzida, vai estragar mais rápida. Assim também o divórcio provoca um desgaste emocional muito grande nas pessoas, provoca muito estresse, vai reduzir a vida dos envolvidos, sendo também, apenas do ponto de vista físico, um atalho para a morte.